Olá pessoal, eu sou a professora Cristiane, vou trabalhar a disciplina de Filosofia da Educação 1. Para um melhor aproveitamento da disciplina, vou fazer algumas orientações para vocês. Primeiro, assistam o vídeo com bastante atenção. Tenha sempre em mãos um caderno para que você possa fazer as anotações no decorrer da apresentação, para que você possa anotar as suas dúvidas, para que essas dúvidas sejam tiradas posteriormente. Procure responder aos questionamentos feitos durante a apresentação, com bastante atenção também. Releia as suas anotações antes da nossa aula presencial, para relembrar o que foi visto e, se achar necessário, reveja o vídeo novamente. Antes, como nós vamos falar em Filosofia da Educação, eu imagino que vocês estão pensando no curso de Pedagogia, por que estudar filosofia? Então, nós vamos, a princípio, fazer uma introdução à filosofia. Primeiro, a origem da palavra filosofia. A origem da palavra filosofia é grega. É composta por duas outras palavras, philo e sofia. Philo, que é derivada de phila, que significa amor, fraternidade, respeito entre os iguais. E sofia, que é derivado de sofos, que significa sabedoria, sábio. Então, segundo Marilena Chauí, filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. E filósofo, por outro lado, é aquele que ama a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber. A palavra filosofia, ela foi criada pelo filósofo grego Pitágoras de Santos, que afirmou que a sabedoria plena e completa, ela pertence aos deuses. Porém, os homens, elas podem desejá-la e podem amá-la, tornando-se filósofos. A filosofia, ela serviu de base para todas as outras ciências. Por isso, tão importante o estudo e a compreensão do que vem a ser a filosofia. Antes de existir a biologia, antes de existir a física, antes destas serem chamadas ciência, antes de o estudo da mente ser chamado de psicologia, antes de tudo, e dos estudos da ciência serem designadas como ciências políticas, todas essas disciplinas distintas foram praticadas e, de certa forma, elas foram inventadas por filósofos. A filosofia, então, ela é uma tentativa de desenvolver, de compreender o universo. Ou seja, é desenvolvida a partir do desejo de descobrir, de conhecer a natureza das coisas. Então, aí vem um questionamento. O que perguntavam, o que questionavam, o que queriam saber os primeiros filósofos? Marilena Chauí, em seu livro Convite à Filosofia, ela fala sobre isso. Quais foram os primeiros questionamentos dos primeiros filósofos? Então, eles questionavam o quê? Por que os seres nascem e morrem? Por que os semelhantes dão origem aos semelhantes? Por que tudo muda? A criança se torna adulto, amadurece, envelhece, desaparece. Por que a doença invade os corpos? Rouba-lhes a cor, a força. Porque nada permanece idêntico a si mesmo. De onde vêm os corpos? Para onde vão quando desaparecem? Pense por um momento nesses questionamentos que faziam os primeiros filósofos e tente anotar as suas respostas. Você terá um tempinho de 3 minutos para responder.
Esses questionamentos que vocês responderam, elaboraram agora as respostas de vocês, eles vão ser melhor debatidos no dia da nossa aula presencial. Para a gente falar de filosofia, nós precisamos conhecer um pouco da sua história, né? E para melhor entender a história da filosofia, nós vamos dividi-las em períodos, né, para facilitar a nossa compreensão. Então nós temos 4 períodos: a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. A princípio, nós vamos falar da filosofia antiga. Nessa nossa aula de hoje, especificamente, nós vamos estar falando da filosofia antiga, que vai dos pré-socráticos ao helenismo. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos. Estes foram chamados de pré-socráticos. Ao iniciar o processo de separação entre filosofia e o pensamento mítico, eles ocuparam-se de questões cosmológicas, sobre os elementos que constituem todas as coisas. Mas para isso, então, nós precisamos compreender o que é o mito, né? Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos que procuravam explicar os fatos da realidade e os fenômenos que ocorriam na natureza. Procuravam explicar as origens dos mundos, do homem, e que não eram compreendidos por eles. Então, através de uma simbologia, através de personagens sobrenaturais, procuravam, através de deuses, de heróis, tentavam se explicar a natureza das coisas, né? E as características humanas, o porquê das pessoas existirem. Cosmologia é a ciência que pesquisa nascimento e progresso. É a disposição estrutural do universo, com base no método teórico experimental próprio da ciência. Essa expressão cosmologia, ela vem do grego cosmos, que significa ordem, mundo, e logos, que significa discurso, estudo. Cosmologia, então, é a ciência que pesquisa o nascimento, o progresso, a disposição estrutural do universo. Ela utiliza sempre como base o método teórico experimental. Esse método teórico experimental, ele é próprio da ciência. Então essa expressão cosmologia, ela vem do grego cosmo, que significa ordem, mundo, e logos, discurso, estudo. Nesse período da filosofia, a filosofia ela pode compreender fundamentalmente a origem do mundo, as causas e as transformações da natureza. Então, esse período da história, esse período pré-socrático, é dado uma ênfase à explicação da natureza. Era com isso que esses primeiros filósofos se preocupavam. Nós temos, então, dentre estes, vários filósofos importantes. Nós vamos citar alguns desses filósofos que contribuíram muito para a explicação desses fenômenos naturais na época. Primeiro, nós temos Tales de Mileto, que ele afirmou que o princípio fundamental do universo é a água. Tales, ele pensava que era necessário fazer duas coisas. A primeira, atribuir as suas conclusões do universo a nada além que o próprio universo, isto é, não aos deuses, como era de costume. E segundo, fornecer um argumento que justificasse o seu ponto de vista. Alguns outros filósofos pré-socráticos afirmaram que o universo ele é composto por 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Além disso, alguns outros filósofos também pré-socráticos, como Demócrito, que são chamados os atomistas, eles atribuíam a origem do universo a partes minúsculas da matéria, e essas partes minúsculas da matéria, que deram o nome de átomo, formaria todas as coisas. Bom, pode-se observar então que a maioria dos filósofos que viveram antes de Sócrates procuravam explicar o mundo natural.
E aí depois nós temos, na filosofia antiga ainda, o período socrático. E o período socrático, como o próprio nome diz, tem como filósofo principal Sócrates. Tanto é que a filosofia antiga ela é dividida entre os pré-socráticos, Sócrates, e os pós-socráticos. Sócrates, ele fez dos seres humanos o objeto de estudo da filosofia. Então, enquanto os pré-socráticos se preocupavam somente com a natureza do universo e com os fenômenos naturais, Sócrates ele começou a observar, a estudar e querer explicar os seres humanos. O ser humano era o objeto da filosofia para Sócrates. Sócrates também instigou o conhecimento como a mente da vida humana. Ele procurou instigar esse conhecimento, e instigar este conhecimento era a meta da vida humana. E ele pagou o derradeiro preço por sua crença, né? Porque foi Sócrates que, devido à crença dele, foi condenado. Sócrates não deixou nenhuma produção dele escrita. O que nós temos de conhecimento do que Sócrates, das ideias de Sócrates, elas foram nos passadas por Platão, seu filósofo. Ele, propriamente, não deixou nada escrito. As obras do seu discípulo Platão foram escritas em formas de textos, e estes textos eram diálogos organizados em torno da figura central do seu mestre Sócrates. Sócrates ele falava para quem quisesse ouvir. Ele era considerado o homem sábio de Ágora, Ágora que quer dizer mercado. Então, em qualquer lugar, ele tinha os grupos em que eles discutiam ideias, e ele sempre procurava levar as pessoas a questionar as coisas, a questionar o porquê das coisas. Ele levava as pessoas a se questionarem, a questionarem os seus próprios, as suas próprias certezas, o seu próprio pensamento. Em aproximadamente 400 anos antes de Cristo, Sócrates ele foi indiciado. Por quê? Acusado de corromper a juventude da época, a juventude de Atenas. E ele também foi acusado de não adorar os deuses da época. Desse indiciamento, ele foi considerado culpado, e ele foi condenado a ingerir o veneno, na época chamado o veneno cicuta. Ele foi condenado, sua pena foi a morte ingerindo cicuta. E ele disse o seguinte: sou o maior sábio vivo, porque só sei uma coisa, que nada sei.
Então nós temos agora uma frase de Sócrates para vocês refletirem. Para encontrar a si mesmo, pense por si mesmo. O que Sócrates quis dizer com esta frase? Vocês têm aí o tempo de 3 minutos, façam as anotações, pensem, reflitam e depois nós retornaremos. Como nós dissemos anteriormente, após essa discussão, esse pensamento, vocês vão fazer as anotações e no nosso próximo encontro presencial, nós iremos discutir essa resposta de vocês, a reflexão de vocês em torno do que Sócrates quis dizer. E vamos prosseguir falando de Platão. Como eu já disse anteriormente, as obras de Sócrates, elas foram... Sócrates não teve obras, foi Platão que escreveu sobre Sócrates. Então Platão, ele aprimorou a ideia de Sócrates. Platão dizia que a razão e a alma são imortais. O mundo físico não é a realidade verdadeira.
As ideias, formas, são imutáveis, eternas e existem em um mundo à parte. Discípulo de Sócrates, ele preocupou-se com a substância e colocou perguntas filosóficas das quais os filósofos até hoje procuram responder. Imaginemos uma caverna subterrânea, onde, desde a infância, geração após geração, seres humanos estão aprisionados. Suas pernas e seus pescoços estão algemados de tal modo que são forçados a permanecer sempre no mesmo lugar e a olhar apenas para a frente, não podendo girar a cabeça nem para trás nem para os lados. A entrada da caverna permite que alguma luz exterior ali penetre, de modo que se possa, na semi-obscuridade, enxergar o que se passa no interior. A luz que ali entra provém de uma imensa e alta fogueira externa. Entre ela e os prisioneiros, no exterior, portanto, há um caminho ascendente, ao longo do qual foi erguida uma mureta, como se fosse parte fronteira de um palco de marionetes. Ao longo dessa mureta-palco, homens transportam estatuetas de todo tipo, com figuras de seres humanos, animais e todas as coisas. Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela, os prisioneiros enxergam, na parede do fundo da caverna, as sombras das estatuetas transportadas, mas sem poderem ver as próprias estatuetas, nem os homens que as transportam. Como jamais viram outra coisa, os prisioneiros imaginam que as sombras vistas são as próprias coisas. Ou seja, não podem saber que são sombras, nem podem saber que são imagens, estatuetas de coisas, nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Também não podem saber que enxergam, porque há fogueira e a luz no exterior, e imaginam que toda a luminosidade possível é a que reina na caverna. Que aconteceria, indaga Platão, se alguém libertasse os prisioneiros? Que faria um prisioneiro libertado? Em primeiro lugar, olharia toda a caverna, veria os outros seres humanos, a mureta, as estatuetas e a fogueira. Embora dolorido pelos anos de imobilidade, começaria a caminhar, dirigindo-se à entrada da caverna, e, deparando com o caminho ascendente nele, adentraria. Num primeiro momento, ficaria completamente cego, pois a fogueira, na verdade, é a luz do sol, e ele ficaria inteiramente ofuscado por ela. Depois, acostumando-se com a claridade, veria os homens que transportam as estatuetas, e, prosseguindo no caminho, enxergariam as próprias coisas, descobrindo que, durante toda a sua vida, não vira senão sombras de imagem, as sombras das estatuetas projetadas no fundo da caverna, o que somente agora está contemplando a própria realidade. Libertado e conhecedor do mundo, o prisioneiro regressaria à caverna, ficaria desnorteado pela escuridão, contaria aos outros o que viu e tentaria libertá-los. Que lhe aconteceria nesse retorno? Os demais prisioneiros zombariam dele, não acreditariam em suas palavras, e se não conseguissem silenciá-lo com suas caçoadas, tentariam fazê-lo espancando-o. E se mesmo assim ele teimasse em afirmar o que viu e os convidasse a sair da caverna, certamente acabariam por matá-lo. Mas quem sabe alguns poderiam ouvi-lo e, contra a vontade dos demais, também decidissem sair da caverna rumo à realidade. Depois de ouvido o mito da caverna, procure responder as questões a seguir e depois nós voltamos para discutir, para analisar as respostas. O que é a caverna? Que são as sombras das estatuetas? Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O que é a luz exterior do sol? O que é o mundo exterior? Qual o instrumento que liberta o filósofo e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? O que é a visão do mundo real iluminado? Por que os prisioneiros zombam, espancam e matam o filósofo?
Platão está se referindo à condenação de Sócrates à morte pela Assembleia Ateniense. Marilena Chaui, no seu livro Convite à Filosofia, ela responde a esses questionamentos que vocês acabaram de responder também. Então, quando se perguntava o que é a caverna, segundo Marilena Chaui, a caverna é o mundo em que vivemos. O que são as sombras das estatuetas? São as coisas materiais e sensoriais que percebemos. Quem é o prisioneiro libertado que sai da caverna? Segundo Marilena Chaui, esse prisioneiro é o filósofo. O que é a luz exterior do sol? Essa luz exterior do sol é a luz da verdade. O que é o mundo exterior? O mundo das ideias verdadeiras, ou da verdadeira realidade. E qual o instrumento que liberta o filósofo e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? Esse instrumento, segundo a Marilena Chaui, é a dialética. Não sei se vocês responderam isso, mas na nossa aula presencial nós voltaremos a estes questionamentos e vamos debater para chegarmos juntos a uma conclusão. Hoje nós fizemos em nossa aula uma breve introdução à filosofia. Introdução essa que vai ser necessária para depois, quando nós prosseguirmos no assunto e para adentrarmos na filosofia da educação. Falamos um pouco da história. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. E espero vocês para a nossa próxima aula. Façam as anotações, levem os questionamentos para que nós discutirmos depois.